Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto e mais de 8 milhões vivem em áreas sem coleta de lixo. Pesquisa revela: os pobres são os mais afetados pela Zika. Alimentos inadequados podem prejudicar a saúde dos cães. E você vai ver os benefícios da amizade depois dos 60 anos de idade. E veja também: durma-se com um barulho desse, você às vezes é responsável pela própria dor que está sentindo, porque se coloca mal na postura, até na hora de dormir, na hora de trabalhar. Hoje nós vamos tirar dúvidas com relação a isso. Estamos recebendo aqui o fisioterapeuta Ulisses Ervilha, ele é professor da USP e tem muita coisa boa para passar para você evitar sentir dor daqui para frente. Você confere essas e outras notícias agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial. Um estudo mostrou que a falta de saneamento básico contribui para que a população pobre seja mais exposta ao mosquito e ao vírus. Infelizmente, ainda 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto e mais de 8 milhões de habitantes de cidades vivem em áreas sem coleta de lixo regular. Situações como essas só aumentam a proliferação do Aedes aegypti. O levantamento ouviu 3.758 mulheres, sendo 3.155 grávidas, 466 que estão tentando engravidar e 137 que pretendem engravidar em breve. A pesquisa sobre a relação entre o vírus Zika e os direitos das mulheres revelou que 70% das grávidas acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde gostariam de ter feito mais exames de ultrassom para a detecção de microcefalia nos bebês. Na rede particular, o percentual também é alto, equivale a 43%. Além disso, a pesquisa indicou que 90% das grávidas gostariam de fazer um teste que fosse capaz de detectar se ela tem o vírus Zika no período de gestação. O problema do saneamento básico no Brasil foi apontado como um dos principais fatores que impactam na reprodução do Aedes aegypti. Entre as entrevistadas, 56% disseram que moram próximas a um terreno baldio e 26% têm um córrego sujo perto de casa. A pesquisa revelou também que as mulheres discordam da maneira como o governo trata o assunto, já que 64% entendem que o correto seria usar o recurso gasto com propaganda sobre a doença para efetivamente resolver o problema de saneamento. Das mulheres ouvidas, 76% acham que o governo culpa a população pela epidemia, mesmo quando não há coleta de lixo e água encanada em certas localidades. O número de brasileiros inadimplentes, que são aqueles que têm pelo menos uma conta em atraso, bateu recorde. A maioria desses devedores são da classe que recebem entre R$ 880 e R$ 1.760 por mês, ou 2 salários mínimos. Atualmente, já são mais de 60 milhões de inadimplentes no país. A cada 10 pessoas, 4 estão com dívidas vencidas e não pagas. O número de brasileiros negativados atingiu a marca de 58 milhões e 900 mil consumidores em julho, 200 mil a menos do que o registrado no mês anterior. Mesmo assim, o número é considerado elevado, isso porque corresponde a quase 40% da população adulta do país. Mesmo com a queda na comparação mensal, de acordo com o SPC, o volume de consumidores inadimplentes aumentou cerca de 2% na comparação anual. Enquanto isso, a Boa Vista SCPC aponta que a inadimplência recuou mais de 4% na comparação anual. Também a terceira queda seguida registrada pela entidade. Já na comparação mensal, a pesquisa da Boa Vista aponta que o número de pessoas com contas em atraso subiu quase 5%. Justamente o oposto do que indica o SPC e a CNDL. Segundo o SPC, o brasileiro tem enfrentado dificuldades para pagar as contas básicas. O maior avanço registrado foi no número de dívidas com empresas de água e luz, uma alta de 8% na comparação anual. Em segundo lugar, aparecem as dívidas com bancos.
alta de quase 2,5% na mesma base de comparação. Apesar das vendas no comércio quase não registrarem variação no último mês, as vendas de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios recuaram em 0,4%, o que já era de se esperar devido à alta de alimentos como feijão, batata, leite e derivados. As vendas do comércio varejista brasileiro tiveram variação praticamente nula em junho na comparação com o mês anterior, uma alta de 0,1%. O que pressionou a média global do varejo para baixo foram as vendas de hipermercados e produtos alimentícios. O setor registrou uma queda de 0,4%. Em segundo lugar, vem o segmento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com recuo de 3,6%. Enquanto isso, os segmentos de tecidos, vestuário e calçados, artigos de uso pessoal e doméstico e livros, jornais e revistas registraram elevação. Estes resultados contribuíram para que a queda na média geral não fosse ainda maior. Considerando o primeiro semestre, o varejo acumula queda de 7%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a retração é de 5,3%. Nos últimos 12 meses, o recuo é de 6,7%. É a queda maior da série histórica. Vamos para o plantão da redação. Kívia Henning traz mais informações aqui da nossa região. Por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Ortiz Júnior, do PSDB, é afastado do cargo de prefeito de Taubaté e Edson Aparecido, do PSD, do cargo de vice. Até o fechamento desta edição, a Câmara Municipal da cidade já havia sido notificada da decisão do TSE. O presidente da Câmara, vereador Paulo Miranda, do PP, já assumiu a administração municipal. E o segundo maior arquipélago de alcatrazes, conhecido por abrigar os maiores ninhais de fragatas do país, fica em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Recentemente, o local foi oficializado como refúgio de vida silvestre. Agora, a área passa a ser totalmente protegida e pode ser também aberta à visitação e mergulho. E a Escola de Especialistas de Aeronáutica está com 149 vagas abertas para um curso gratuito de formação de sargentos em Guaratinguetá. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 25 de agosto pelo site da escola e custam R$ 60. Kívia Henning, repórter setorial. Balança comercial brasileira tem saldo positivo. A soma está em quase 29 bilhões de dólares. Um dos motivos são as exportações que superaram as importações. Destaque para as exportações de ouro, açúcar e celulose. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o saldo positivo foi puxado pela alta das exportações de ouro, açúcar, aço, celulose e couros. No acumulado do ano, o saldo positivo da balança comercial brasileira já soma quase 29 bilhões de dólares. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, apresentou medidas para desburocratizar as empresas e gerar mais empregos. O ministro afirmou que com menos burocracia, o Brasil pode sim produzir mais. O Brasil, pelo relatório do Banco Mundial, os empresários brasileiros gastam 2.600 horas só para preencher burocracia, só para preencher obrigações acessórias, para atender burocrações acessórias. Isso eleva demasiadamente o custo do Brasil, tira a competitividade e acaba gerando desemprego. Nós precisamos gerar empregos. O foco do governo é gerar empregos. Para gerar empregos, você precisa alavancar o setor produtivo. Apesar de formada para aumentar ainda mais a segurança da população, a Força Nacional de Segurança parece não receber o devido respeito e temor. E o prejuízo de mais uma iniciativa eficaz, apenas na teoria, fica para o cidadão de bem. O advogado e jornalista José Carlos Cataldi comenta agora o erro de militares e a ação de bandidos na Cidade Maravilhosa. Amigos, num país em que sobra polícia e falta planejamento, acontecem coisas
tão desagradáveis quanto o fato dessa violência praticada numa comunidade do Rio de Janeiro contra membros da Força Nacional de Segurança, que foi criada pelo jurista Márcio Tomás Bastos no governo Lula. Vejam vocês a loucura que é. Pegam um sujeito do Acre, outro de Rondônia, outro de não sei onde, e trazem para o Rio de Janeiro para combater a criminalidade, onde eles não conhecem o mapa da cidade, não sabem o nome das ruas, não conhecem os bairros, e acabam entrando em comunidades sem pedir licença ao tráfico, que é uma coisa elementar. Infelizmente, a gente tem que admitir isso, né? Hoje eles comandam as comunidades, eles espantam a polícia. Fora isso, eles vêm num voluntariado para melhorar o rendimento, né? E topam esse tipo de situação de risco, vêm aqui e encontram a Polícia Militar do Rio de Janeiro reagindo contra a vinda, porque eles ganham mais do que os policiais militares que são chamados para dar cobertura às atitudes. Vejam vocês o disparate, a loucura, é uma coisa que não existe. O que tinha que fazer é concentrar um tanto mais o poder de polícia nas mãos competentes de atos planejados e fazendo com que uma coisa mais centralizada aconteça. Hoje tem guarda municipal, guarda ferroviário, guarda de não sei o quê, polícia de não sei o que lá, e fica esse descontrole. Um não vai na área do outro, porque aquilo ali é da Polícia Federal, ali é da Polícia Rodoviária, e aí fica essa brincadeira, o crime prosperando e, inclusive, colocando mais risco na vida dessas pessoas que vêm lá dos rincões mais distantes para controlar uma cidade que eles não conhecem rigorosamente nada. Tomara que eles escapem aí das sequelas que foram produzidas nessa entrada impensada e enganosa numa comunidade com controle do tráfico de drogas e que os deixou numa situação de desvantagem profunda. Vamos para um breve intervalo e acompanhe no próximo bloco. Ração ou alimento natural? Qual é a melhor alimentação para um cachorro? Aguarde um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas desaparecidas.